Olá, boa tarde, tudo jóia, tudo bem? Aqui é o professor Nelson, o pastor Nelson, e eu quero falar sobre alguns sinais da volta de Jesus. Atualmente pouco fala-se sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui com a palavra de Deus, a Bíblia de estudo e de aplicação pessoal. Eu quero falar sobre sinais da volta de Cristo. Quais, na realidade, são os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo? Quais são as evidências que nós temos na época atual que comprovam que Jesus voltará? Será realmente que a Bíblia fala sobre isso? Será realmente que a Bíblia ela está tendo o seu real cumprimento? Alguns falam que a Bíblia é um livro lendário. Porém, eu quero te afirmar que a Bíblia ela é a palavra de Deus, autêntica, absoluta, a verdade absoluta de Deus. E quando as pessoas falam dos sinais do fim dos tempos, nós vemos aspectos super importantes, né? Cristo está realmente próximo para voltar? Será que nós estamos atentos aos sinais, às coisas que estão aí acontecendo no cenário mundial? Vamos ver alguns passos aqui, alguns sinais aqui, e uma passagem bíblica super importante que expõe assim em muito detalhe o que nós deveríamos dar muita atenção ao discurso de Jesus que foi proferido no Monte das Oliveiras. E nós temos aqui no Novo Testamento, Mateus capítulo 24 ao capítulo 25. Vamos dar uma olhada aqui rápida. Mateus capítulo 24 diz o seguinte: Jesus ensina no Monte das Oliveiras. E neste capítulo aqui, Jesus está falando sobre os sinais, né, da sua volta, os sinais que antecederiam o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor Jesus Cristo. E diz aqui, e estando assentado no Monte das Oliveiras, versículo 3, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aí Jesus vai pincelando, vai mostrando aí: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E aqui Jesus vai mostrando, vai falando, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos realmente terminará, né? Se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o capítulo 25, ele vai falar sobre a parábola das 10 virgens aí, mostrando aqueles que estão preparados, aqueles que não estão preparados, e vamos dar aqui uma pincelada, né, nos sinais da volta de Jesus. Com esse ensino muito detalhado, Jesus ele respondeu a perguntas concretas que os seus discípulos fizeram: o que acontecerá, o que haverá no final dos tempos, né? Aí nós temos aí Jesus aí falando da sua vinda, e nós temos o Apocalipse também, que é o último livro da Bíblia, o livro das revelações, mostrando o cumprimento da palavra de Deus. E nós vemos aí
em Mateus capítulo 24, e o versículo 36, que ninguém conhecia, né? Que ninguém conheça, que ninguém sabe o dia ou a hora do retorno de Cristo. E nós lemos também no livro de Hebreus, no capítulo 10 e o versículo 25, que os cristãos podem ver que o dia se aproxima. Esse dia é o dia do Senhor, esse dia é o período da tribulação. Desculpem aí. E Deus, ele tem preparado, né? Vamos até dizer que já está pronto o juízo de Deus, a vingança de Deus sobre os moradores da terra, sobre aqueles que desobedecem ao Evangelho de Cristo. E o Espírito Santo, ele fala aos nossos corações. Nós vemos também no livro de Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 2, versículo 4, quando o Senhor Jesus está falando que o Senhor ele virá como um ladrão, né? É algo inesperado, algo que as pessoas não esperam. Fiquem atentos aos últimos acontecimentos. Fiquem atentos aos sinais. Eu tive muitas revelações sobre o arrebatamento da igreja. E uma das últimas revelações que eu tive, que eu vi um livro muito grande, livros sendo abertos, pessoas sendo chamadas, e o Senhor falava que era a época da colheita. Bem antes da pandemia, o Senhor me deu uma revelação sobre a colheita que haveria sobre a terra. E eu via uma árvore muito frondosa, com muitos frutos, e havia uma tempestade, havia uma ventania fortíssima, e aqueles frutos eles caíam, os frutos podres caíam, outros frutos eram colhidos, e o Senhor me falava que o livro da chamada estava aberto e que muitos seriam chamados. O Senhor continua chamando muitas pessoas. Haverá, sim, períodos de muitas dificuldades. Nós estamos enfrentando períodos do cumprimento da palavra de Deus. É necessário nós mantermos a nossa mente em alerta, porque o arrebatamento ele poderá acontecer a qualquer instante, a qualquer momento. O arrebatamento ele ocorrerá antes do início do período de tribulação, enquanto o retorno de Cristo à terra ocorrerá no final dele. Existe uma analogia muito forte, muitas vezes citada, falada, enquanto esperamos os sinais do retorno da volta do Senhor. Quando aparecem as primeiras decorações natalinas na cidade, mas o Natal, 25 de dezembro, ainda não chegou. Sabemos, por exemplo, que as pessoas já estão preparando-se, né, para o Natal, porém o Natal ainda não chegou. E sabemos que esse dia está próximo. Algo semelhante ocorre com os sinais que precedem a tribulação. Sabemos que o arrebatamento da igreja está cada vez mais sendo pregado, está cada vez mais sendo falado pelas pessoas, e nós, Cristiano, tudo bem? E nós precisamos pregar sobre a volta de Jesus, mostrar para as pessoas que elas devem ter um encontro pessoal com o Senhor. E a tribulação, ela lança momentos sombrios, ou lançará momentos sombrios, né? O modo mais simples de conseguir uma visão dos sinais é distribuí-los em diversas categorias. E dentro das categorias, vejamos aqui, por exemplo, o super sinal, que é o renascimento de Israel como nação. Muitos especialistas nas profecias, eles consideram o renascimento de Israel como um grande sinal, como um potente sinal. Primeiramente, todos os outros sinais de todos os tempos, de todas as épocas, na realidade, dos sinais dos tempos dependem dele. Antes da fundação do Estado de Israel, o que nós podemos perceber é que nenhum outro sinal do fim do mundo, de repente, poderia ter se cumprido. Mas, em segundo lugar, os especialistas em escatologia, os especialistas em Bíblia, em teologia, né? Eles apontam o renascimento de Israel como um grande sinal, como uma enorme dimensão
para o arrebatamento da igreja. E estatisticamente era impossível prever esse sinal com todos os seus detalhes e suas premissas, mas o que nós podemos observar é que exatamente isto ocorreu, isto aconteceu. A refundação da nação de Israel ocorreu quando? Ocorreu justamente em 14 de maio de 1948. E com exceção do profeta Jonas, os outros profetas do Velho Testamento, veterotestamentários, eles falaram, eles anunciaram que Israel voltaria a ser como uma grande nação. Nós vemos, por exemplo, aquela visão do Vale de Ossos Secos, mostrando ali sobre aquela profecia, aquele vale que estava cheio de ossos, e quando o Espírito ele começou a profetizar, aqueles ossos que estavam espalhados, eles começaram a juntar, tornaram-se um grande exército, e quando houve ali a profecia para que os ossos revivessem, eles se tornaram realmente uma grande multidão. Ali está falando sobre a nação de Israel. Todos os profetas, na realidade, eles falaram de Israel, o retorno de Israel à sua antiga pátria, porque na diáspora eles foram espalhados pelo mundo, né? E o renascimento de Israel é o principal aspecto deste grande sinal. Outros sinais, na realidade, estão ligados a ele. Porém, a Bíblia, ela apresenta muitos sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. É justo lá no Sermão da Montanha, lá no Monte das Oliveiras, Jesus ele explicando sobre os sinais que antecederiam, né, que aconteceriam. Vejam também, nós temos um grande sinal, que é um sinal geopolítico, isso aí adicionado ao renascimento da nação de Israel. A Bíblia prevê várias circunstâncias geopolíticas, e em Ezequiel capítulo 38 nós observamos ataques fortíssimos a Israel que ocorreriam, né? Falavam de ataques que aconteceriam a Israel. E trata-se aqui de uma das profecias bíblicas muito rica em muitos detalhes, em muitas minúcias, e ela menciona, né, aí uma coalizão escatológica de países que incluirão Rússia, Turquia e o Irã, e esses países se unem numa grande força, numa grande aliança militar contra Israel. A Rússia, na realidade, é uma força muito grande, né, de combate, esses ataques fortíssimos a partir dos montes ao norte, ou seja, da Síria, se bem que a própria Síria não desempenhará nenhum grande papel no ataque, mas o objetivo principal aí é saquear Israel. Nós vemos a palavra de Deus cumprindo-se dia após dia, momento após momento, a cada instante, a cada situação. E estamos vivendo em um cenário fortíssimo. A Primavera Árabe e a Guerra Civil Síria, desde 2011, motivaram a Rússia, o Irã e a Turquia a preencher justamente esse espaço aí militar, e nós vemos aí o cumprimento da palavra do Senhor. Existem muitos sinais escatológicos. O que é escatologia? Escatologia é uma parte, né, da teologia, é uma ciência, vamos dizer, ciência teológica, que explica sobre os sinais, sobre as coisas futuras, o arrebatamento da igreja, a ressurreição, o mundo por vir, fala justamente das coisas futuras. E outro sinal fortíssimo, pessoal, no seu discurso no Monte das Oliveiras, Jesus mencionou diversos sinais na natureza, né? E que esses sinais aumentariam com intensidade. Nós vemos aí grandes enchentes, grandes tsunamis, grandes catástrofes que já aconteceram, que vêm acontecendo. Cada ano são muitas enchentes, são muitas inundações, são muitas coisas, e é o cumprimento da palavra de Deus. Estejamos
atentos, porque haverá sim muitas catástrofes. Deus revelou-me nesses últimos dias muitas inundações, muitas catástrofes. Nós vemos aí essa grande onda de calor aumentando cada dia mais. É necessário nós estarmos atentos ao cumprimento da palavra do Senhor. São muitas situações difíceis, complicadas, que nós vemos a palavra de Deus cumprindo-se momento após momento. Fabrício Silva, tudo bem, meu querido? Nós vemos a fome cada vez mais, o amor esfriando-se dos corações das pessoas, cada um pensando em si, as pessoas não pensam nas outras, são calamidades, são catástrofes, são assassinatos, são homicídios. Gente, no fim dos tempos, haveria tempos difíceis. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala, olha, no fim dos tempos, os homens serão amantes de si mesmos. Haverá tempos difíceis, haverá muitas calamidades. Um grande sinal fortíssimo é justamente a apostasia. Muitos estão apostatando da fé, estão negando a fé. E apostatar da fé significa negar aquilo que eu creio, negar aquilo que eu confesso, seguindo a ensinamentos demoníacos, trocando Deus, tirando Deus da sua vida e deixando outras entidades maléficas invadirem os seus corações. Eu te aconselho nesta noite, a você fazer uma ressignificação da tua vida e pensar como eu estou vivendo para o meu Deus. Como eu estou entendendo, como eu estou compreendendo. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te ajudar de uma forma toda especial. Então, queridos, existem sinais espirituais positivos e sinais espirituais negativos. Os aspectos positivos incluem a profecia bíblica, e podemos contar com que mais judeus recebam a Jesus como o seu Senhor, como o seu Salvador. E os sinais negativos também, aí nós temos a inclusão, a previsão de que lidaremos com a apostasia, que é o abandono, na verdade, é o que eu falei aí. E, em geral, nós vemos essa disseminação de falsos cristos, de falsos ensinamentos, de fraudes espirituais, da ganância econômica, que as pessoas estão fazendo uma mercadologia da fé. E com Deus não se faz barganha, meus queridos. Deus, ele nos abençoa porque ele é bom, porque a misericórdia dele é eterna, a sua bondade não tem fim, renova-se cada dia a sua misericórdia sobre a nossa vida, e nós devemos ser gratos ao Senhor a cada instante, a cada momento, sabendo que Deus é Deus e que nós somos seres humanos e que necessitamos da grande misericórdia do Senhor nosso Deus. Nós temos aí muitas pessoas zombando do Evangelho de Cristo, o aumento do ocultismo cada dia mais, e essas tendências religiosas negativas atingindo o seu ápice a cada instante, a cada momento. E o livro de Apocalipse desculpem. O livro de Apocalipse, ele torna assim muito claro, ele nos deixa muito claro o cumprimento da palavra de Deus. Nós temos os sinais sociais, E nos sinais sociais nós vivemos momentos difíceis. Você precisa entender que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo,
capítulo 3, o versículo 1 ao versículo 4. E nós observamos que estas palavras, elas cumprem-se a cada instante, cumprem-se a cada momento. Você pode perceber isso, você pode ver isso. Um outro grande sinal, meus queridos, é o sinal tecnológico. Nós estamos vivendo momentos da era digital, de um avanço digital muito forte. Tivemos aí o período da pandemia. Nós, professores, tivemos que fazer muitas ressignificações, aprendemos muitas coisas, estamos aprendendo. A era digital está realmente implodindo, né? Afirmando que nós necessitamos ter entendimento. Há um domínio digital muito forte. A era tecnológica aponta altamente a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando os profetas do Antigo Testamento, eles receberam as visões, eles receberam as revelações do Senhor. Eles muitas vezes, evidentemente, não compreenderam, né? Ou não compreendiam. E nós observamos que no livro de Daniel diz que o saber se multiplicaria. Vemos esse avanço tecnológico, muito conhecimento, muita informação, e nós vivemos uma era tecnológica. Essa tecnologia, ela tem avançado. Até ouvi alguém falando aí em algumas lives, né, em alguns vídeos, que o celular é o sinal da besta e tal. Não, gente, é o cumprimento da palavra do Senhor, o cumprimento da palavra de Deus, a Bíblia cumprindo-se ao pé da letra. Do ponto de vista tecnológico, o que é que nós observamos aí? Que o cumprimento de muitas profecias não era realmente viável naquele momento, naquela ocasião, porém está cumprindo-se agora. Cumprindo-se nesse exato momento. Nós vemos aí armas nucleares, o satélite, a internet, né? Muitos sinais gigantescos aí, arquivos de dados, manipulações do DNA, a inteligência artificial que está assim sendo realmente muito proliferada, muito estudada, muito monitoramento. A tecnologia está avançando cada momento, a cada instante. É o cumprimento da palavra de Deus, ok? E aí nós temos uma outra analogia frequentemente que muito aplicada, que nos traz um esclarecimento fortíssimo, que o arrebatamento da igreja é uma realidade e que está prestes a acontecer. A convergência aí. Nós observamos o recinto do teatro e vemos pessoas tomando seus lugares, e como casa se vai lotando pouco a pouco, e a cortina do palco, gente, ainda está fechada. Mas observamos que num teatro, por exemplo, aí, com a cortina fechada, mas a plateia já ouve, já escuta as pessoas andando lá atrás daquela cortina, e percebe-se uma atividade atrás da cortina. O que é que eu quero trazer com isso? É que os sinais estão evidentes. Jesus está voltando. Prepare-se, meu querido, prepare-se, minha querida, porque a qualquer momento a cortina abrir-se-á. E ouviremos o toque da última trombeta, e aparecerá nos céus os sinais do Filho do Homem. Todas essas categorias, todos esses sinais escatológicos, né, permitem concluir que Jesus está próximo a voltar. A Bíblia diz, né, que nós não sabemos o dia nem a hora, mas a qualquer momento o arrebatamento da igreja vai acontecer. Estás tu preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo? Como está o teu coração para a volta do Senhor Jesus? Como está a tua vida para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Estás preparado? E nós, quando falamos aí em Apocalipse, nós podemos observar uma análise histórica muito forte dentro desse livro bíblico tão temido pelas pessoas. Mas eu gostaria de dizer para você, Jesus está voltando. Estamos vivendo os últimos momentos da história da humanidade. João
segundo relatos bíblicos, foi na época o último apóstolo vivo que ensinou a fé cristã. Ele foi perseguido por questões políticas, ele foi lá jogado na ilha de Patmos, na Grécia, e a Bíblia diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 9. Apesar de preso, ele teve essa alta revelação, né, daquilo que iria acontecer. E o livro profético de Apocalipse, e a palavra Apocalipse, ele deriva da palavra grega apocalipsis, traduzida por revelação. Tem realmente mostrado os grandes sinais da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero te alertar nesta noite, né, que você possa entregar a tua vida ao Senhor, estudar a palavra de Deus, vivendo a cada instante uma vida digna, uma vida abençoada, e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo igreja do Senhor Jesus Cristo, eu estou falando da igreja invisível. Eu não estou falando de uma placa de igreja, eu não estou falando de uma organização eclesiástica, eu estou falando da minha vida, da tua vida, que nós somos o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós. Essa igreja invisível, arrolada nos céus, né? Escrita, cujo nome está escrito no livro da vida. E que nós possamos pensar, eu espero que você tenha compreendido aí a nossa explicação, alguns detalhes sobre a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nosso grande desafio é nos mantermos firmes e constantes, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes no Senhor, sabendo que no Senhor a vossa obra não é vã, e que a vossa obra tem uma recompensa. Tudo que você fizer, você será galardoado, você será recompensado. Vigia, vigia e vigia, porque Jesus voltará a qualquer instante, voltará a qualquer momento, ok? E nós vemos em Apocalipse, no capítulo 12, que começa uma sequência profética, que continua até o fim do Apocalipse. Esses capítulos mostram que a igreja de Deus está em um constante conflito, no combate contra o mal. Nosso Senhor retrata também a vitória da igreja. E a igreja será vitoriosa, a igreja galardoada. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em Apocalipse capítulo 12, desdobra a profecia que Deus fez no Éden depois da queda. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. Aí o Senhor fala à serpente, Satanás, a respeito de Eva, a mulher, e seus descendentes, a igreja, e o seu principal descendente, Cristo, que haveria inimizade entre os seguidores de Satanás e a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Satanás feriria o calcanhar de Cristo no Calvário, mas Cristo esmagaria finalmente a cabeça da serpente, a destruição de Satanás e de todos os efeitos do pecado. Em Apocalipse, aí no capítulo 12, nós vemos os personagens que são a mulher, que é a igreja, a antiga serpente, o descendente, o filho varão, e vemos aí a perseguição, mas a igreja do Senhor vitoriosa. Apocalipse 12, versículo 1, estou encerrando. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Aleluia! A mulher aí representa a verdadeira igreja, a mulher lutadora, a igreja vencedora, a igreja batalhadora. E a verdadeira igreja
em todas as épocas, que sempre venceu e vencerá. Aleluia! E na batalha contra o mal, nós somos valentes. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer. Eu sou um dos tais. Você é um dos tais, ok? E a história do povo de Deus está realmente sendo traçada, a história da igreja, e o Espírito Santo está falando aos nossos corações. Aí a mulher vestida do sol representa o Cristo, o grande Cristo, tá? O símbolo pelo sol que está vestida, descrita em Apocalipse. A justiça de Cristo que nos é imputada pelo Espírito Santo. Eu sou o pecador, você é pecador, mas a justiça de Cristo, o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado. E a lua aí, nós vemos assim como a lua reflete a glória do sol, as escrituras escritas por homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, que nos mostraram as grandes profecias. E aí a lua constitui um símbolo apropriado do fundamento, o qual se encontra a igreja, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí nós temos aí a coroa de 12 estrelas, representa a vitória espiritual, a vida eterna, concedida a todos aqueles que crerem no Senhor Jesus. Meus queridos, a igreja está sofrendo, a igreja está lutando, mas a igreja será vencedora. Aí Apocalipse 12 aí fala sobre o dragão, no sentido primário o dragão é Satanás, aí no verso 9. No sentido secundário, o dragão representa os poderes terrestres usados por Satanás para combater a Cristo. Mas a verdade é que a igreja é vitoriosa, vitoriosa. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa, nesta noite, agradecer a Deus, louvar e glorificar o nome do Senhor. A Bíblia está se cumprindo. Eu estou vivo, você está aí vivo, observando o cumprimento da palavra de Deus. Como está a tua vida nesta noite? Como está o teu coração nesta noite? Qual é o teu pensamento em relação ao arrebatamento? O Senhor Jesus, ele saiu para vencer e para ser vencedor. Graças a Deus, quem nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos vivendo os últimos momentos. Prepare-se, meu querido. Prepare-se, minha querida. Jesus está voltando. Que Deus abençoe a todos de uma forma toda especial. E aqui nós temos realmente um remanescente, aqueles que guardam a palavra de Deus, aqueles que obedecem a palavra de Deus. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite.